Observatório da Imprensa, Carta ao Povo, leitura Marcos Filho. Fraqueza das ditaduras é o capítulo a seguir que vamos abordar nesta edição. Se você descobrir o ponto fraco do oponente, você tem que afetá-lo com rapidez, capture inicialmente aquilo que for muito valioso para o inimigo. Não deixe que seja revelada a hora do seu ataque. Assim escreveu Sun Tzu. As agências de inteligência, polícia, milícias caenses, forças militares, prisões, campos de concentração e esquadrões da morte são controlados por um punhado de poderosos. As finanças de um país, os recursos naturais e as capacidades de produção são muitas vezes arbitrariamente saqueadas por ditadores e utilizadas para apoiar a vontade dos ditadores. Em comparação, as forças da oposição democrática parecem frequentemente extremamente fracas, ineficazes e impotentes. Esta percepção de vulnerabilidade contra a impotência torna provável a oposição eficiente. Na realidade, a ditadura tem calcanhar de Aquiles, ou seja, pontos fracos. A expressão calcanhar de Aquiles refere-se à parte vulnerável de uma pessoa, de um plano ou de uma instituição que, se for atacar, não oferece qualquer proteção. O mesmo princípio se aplica às ditaduras cruéis. Elas também podem ser conquistadas, mas mais rapidamente e com menor custo se os seus pontos fracos puderem ser identificados e o ataque concentrado neles. Fraquezas das ditaduras. Entre os pontos fracos das ditaduras são os seguintes: a cooperação entre uma multidão de pessoas, grupos e instituições necessárias para operar o sistema pode ser limitada ou revogada. Os requisitos e os efeitos das políticas do passado do regime de alguma forma limitam a sua capacidade atual de adotar e implementar políticas confiantes. O sistema pode se tornar rotineiro em sua operação, menos capaz de se adaptar rapidamente às novas situações. O pessoal e os recursos já alocados para as tarefas existentes não estarão facilmente disponíveis para novas necessidades. Os subordinados, com medo de desagradar os seus superiores, podem não relatar informações precisas ou completas necessárias pelos ditadores para tomar decisões. A ideologia pode corroer mitos e símbolos do sistema, podem se tornar instáveis. Se uma forte ideologia estiver presente, que influencia a visão da realidade das pessoas, a firme adesão a ela pode causar desatenção às condições e necessidades reais. A deterioração da eficiência e competência da burocracia ou controles e regulamentos excessivos podem tornar ineficazes as políticas e operação do sistema. Os conflitos institucionais e rivalidades pessoais internas e hostilidades podem prejudicar e até mesmo interromper o funcionamento da ditadura. Intelectuais e estudantes podem se tornar inquietos em respostas às condições, restrições, doutrinalismo e repressão. O público em geral pode, no entanto, ao longo do tempo, tornar-se apático, céntrico e até mesmo hostil ao regime. Diferenças regionais, da classe, culturas ou nacionais podem se tornar agudas. A hierarquia de poder da ditadura é sempre instável até certo ponto e às vezes extremamente instável. Os indivíduos não só se mantêm na mesma posição do ranking, mas pode subir ou descer até outros graus ou ser totalmente removido e substituído por novas pessoas. Secções da polícia ou das forças armadas podem agir para alcançar seus próprios objetivos, mesmo contra a vontade estabelecida dos ditadores, inclusive através de golpe de Estado. Se a ditadura é nova, é necessário tempo para que ela se torne bem estabelecida. Com tantas decisões tomadas por tão poucas pessoas nas ditaduras, erros de julgamento, política e ação provavelmente ocorrerão. Se o regime visa evitar esses perigos e descentraliza controles e tomada de decisão, seu controle sobre as alavancas centrais do poder pode ser ainda mais corroído. Uma vez que os detentores do poder da ditadura são criminosos, corruptos, incompetentes crônicos, gatunos e todo o antro de maledicência possível, não têm tempo para promover o bem-estar, traduzindo-se, no entanto, na carência social insuportável. Esta atmosfera de carência deve ser aprovada e capitalizada pelas forças revolucionárias. Para além dos calcanhares de Aquiles gerais acima identificados, pode-se sondar outros de acordo com o contexto da atuação. Para isso, as forças democráticas devem reunir, estudar e debater com seriedade sobre a existência ou não de outros pontos onde podem bater para levar abaixo a montanha do mal. Mal a evitar
malha a evitar frente às fraquezas da selvageria ditatorial. A identificação dos pontos francos da ditadura não pode ser motivo para descontrole emocional. Deve-se manter claro a ideia de que a luta pressupõe muita racionalidade, estratégia, planeamento e ciência. O núcleo duro que lidera o movimento para a democracia, não chefe, mas liderança que pode ser colegial ou individual aberta, rotativa, deve, logo no princípio, estabelecer uma metodologia de trabalho onde se possa evitar debates infantis infrutíferos. Deve haver concordância em relação ao método geral de luta. Não faz sentido ter no núcleo de decisão indivíduos que discordam do derrube do ditador sob pena de perderem tempo e, em casos extremos, ser um fator que inviabilizaria e adiaria o nascimento de uma instituição de uma nova sociedade. Em síntese, deve haver consenso na questão substancial, o método de luta, a desobediência civil, mas pode-se perfeitamente discordar e discutir sobre questões acessórias e transitórias, por exemplo. Podemos debater se vale a pena ter apoio externo para a luta, podemos discutir aspectos logísticos, cronogramas de ações, etc., mas não o método de luta. Quem põe em causa o método de luta deve ser convidado com respeito e honra à sua dignidade para criar um movimento com pessoas que partilham o método no qual acredita. Golpes fortes e incisivos contra a fraqueza da ditadura. Com o conhecimento de tais fraquezas inerentes à tirania, a Revolução Democrática pode procurar agravar esses calcanhares de Aquiles deliberadamente a fim de alterar drasticamente o sistema ou desintegrá-lo. A conclusão é clara. Apesar da aparência da força, todas as ditaduras têm fraquezas, ineficiências internas, rivalidades de pessoas, deficiências institucionais e conflitos entre organizações e departamentos. Essas fraquezas ao longo do tempo tendem a tornar o regime menos eficaz e mais vulnerável às mudanças de condições e resistência deliberada. Nem tudo que o regime se propõe a realizar será completado. Às vezes, mesmo as ordens diretas do Hitler nunca foram aplicadas porque aqueles abaixo nele, na hierarquia, se recusaram a cumpri-las. O regime ditatorial pode às vezes até mesmo desmoronar rapidamente, como já observamos. Identificadas as fraquezas, deve-se seguir a orientação do filósofo chinês Sun Tzu quando afirmou no seu livro A Arte da Guerra que, diante de uma larga frente de batalha, procura o ponto mais fraco e dali ataque com a sua maior força. Escrito por Domingos da Cruz, leitura Marcos Filho.